agora com Leilani de Paula, que já está conosco e vem tratar hoje deste tema do universo feminino. Antes de mais nada, Leilani, seja muito bem-vinda. Bom dia, Roberto, tudo bem? Tudo bem. Estou falando isso porque você sempre tem um olhar bastante avançado também sobre diversos temas, você consegue enxergar longe, né? E a Rita Lee enxergou longe diversas questões do universo feminino, né? Sexualidade, submissão. Hoje se fala muito em empoderamento, eu não gosto muito desse termo, mas vai lá. Queria que você falasse sobre isso também, né? Porque a gente tem que entender que há 50 anos não era fácil falar sobre essas coisas, né, Leilani? Era sempre um tabu, né, Roberto? E nós temos aí o exemplo da Rita Lee. Não é um exemplo a seguir, mas ela foi uma mulher que realmente impactou nossa vida. Eu era criança ouvindo Rita Lee. Me lembro que a minha primeira coreografia para dançar na escola, no SESI 408, nas gincanas que nós tínhamos lá, eu usei a música da Rita Lee, Lança Perfume. Então, ela impactou várias gerações. Eu era apenas uma criança e cantava Rita Lee, sabia várias músicas dela, então ela esteve presente na minha formação como mulher também. Não que eu tinha que seguir os exemplos dela, eu sempre achei ela muito doidinha, né? Aquela coisa assim, uma mulher irreverente, mas ela era muito autêntica. Então ela não era cópia de ninguém, ela era ela, né? Então aquilo que ela pensava, ela escrevia, aquilo que ela escrevia, ela cantava, ela dizia e ela fazia. E isso é escasso hoje, isso é raro. Ela vivia na essência dela, de mulher, de Rita Lee. Não tem outra assinatura, é ela. Exatamente, exatamente. Aliás, essa questão da sexualidade já era um tabu. E eu estava dando uma olhada hoje, Leilani, várias músicas que foram censuradas da Rita Lee se referiam a esse tema. E eu fiquei surpreso pelo seguinte, né? Devido a influência aos bons costumes da época, né? Quer dizer, era um bom costume não falar de sexualidade, sendo que existem inúmeras doenças que podem ser prevenidas, né? Em relação aos cuidados, à higiene íntima, né? Tantos temas, né? Quanto a sociedade era atrasada, né? Muito atrasada. Muitas coisas eram veladas, eram proibidas, e tudo isso atrapalha muito, muito o crescimento, a evolução, a saúde é atrapalhada com isso, porque ao passo que você não instrui, ao passo que você não educa uma sociedade nessas questões, nós temos o quê? Nós temos as doenças, nós temos um aumento da promiscuidade com os jovens. Então, o fato da gente não trazer isso para uma normalidade dentro de uma saúde pública atrapalhe muito. Isso fica tudo muito ali descobrindo sozinho, principalmente com uma criança. Eu me lembro que até os pais tinham dificuldade de falar dessas questões sexuais com os próprios filhos. Eu me lembro que quando eu descobri como fazia filho, eu tinha 9 anos e meu filho já me perguntou isso aos 6. Mamãe, como que eu fui parar na sua barriga? E aí? Só que essa mesma pergunta lá atrás era: para com isso, menino. Não fala mais disso, fica quieto, isso aí não é coisa para criança. Era dessa forma que a gente instruía os nossos filhos, porque também nós fomos instruídos. Então, a maneira como você educa uma geração, e ela vai impactar na vida adulta dessa pessoa. E nós vamos criando aí futuras gerações realmente com dificuldades de se relacionar, de conversar, de se abrir para a vida sexual e para falar de sexualidade. E a gente coloca uma questão como se fosse errado, sujo, pecado, e tudo isso contribui para que as coisas em relação à saúde, em relação à maneira como você se relaciona, tudo isso se torna muito complicado, isso traumático muitas vezes. E você pode crescer um adulto com muitos complexos, principalmente de inferioridade em relação à sua sexualidade. Então, olha como impacta. Daí a gente foi falando de Rita Lee, que sempre escrachou isso na música, sempre falou muito abertamente, aquela música dela, Amor e Sexo. Então, a gente vê uma pessoa ali e impactando na mídia, tentando abrir, né, esse olho para todo mundo e essa vontade de gritar para todo mundo, vamos mudar. Mas realmente ela era uma mente muito aberta para um tempo que ainda não estava preparado
para ouvir tudo isso, mas ela teve uma contribuição significativa, sim. Eu volto a dizer, ela não é um exemplo a seguir de vida, um exemplo de vida a ser seguido, mas ela tem também dentro dela, que é extremamente compreensível, tudo que ela viveu na vida dela. Eu vi alguns relatos, algumas matérias falando que aos 6 anos de idade ela foi estuprada dentro da própria casa. Então, isso pode sim justificar muitas dores que ela trazia dentro desse corpo, dessa mulher, desse feminino ferido que nós estamos falando tanto hoje em mídia social, o feminino ferido. Então, você imagina uma criança de 6 anos de idade, você que é mãe, coloque-se no lugar, seu filho, sua filha, com essa ferida aberta, exposta. E daí você fala, mas ela era doida, usava droga, bebeu até morrer, não é à toa que tem um câncer de pulmão, fumou a vida inteira, se drogou. Mas você entende, você começa a não julgar, e você começa a entender e acolher essa dor. Porque imagina uma pessoa naquele tempo, na sua própria casa, não se sentindo segura. E aos 6 anos de idade, carregando essa dor, sem entender o que estava acontecendo com ela, e muitas vezes se sentindo até culpada. E quem carrega a culpa, nós sabemos que a maior dor que um ser humano pode sentir é a culpa. E principalmente de algo que ela não fez. E se sentiu insegura onde ela tinha que ser protegida. Então, quantas mulheres não passam por isso? Quantas mulheres não se calam diante da sua sexualidade, não são reprimidas por dores vivenciadas, e estão ali sem tratamento e não podendo nem falar, são silenciadas com a sua dor. Então, realmente, ela não é o exemplo, a Rita Lee, mas ela nos trouxe ela teve a ousadia de expor a vida dela de uma maneira muito clara, e muitas mulheres acabam tendo esse olhar mesmo de proximidade, de acolhimento e de entender o porquê que Rita Lee foi tão intensa assim. Tá bom, enquanto você falava, eu estava me lembrando de um samba que foi escrito há muitos anos, onde o sujeito fala o seguinte: você de revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele, anda rebolando e até muda de voz, né? Porque os homens, normalmente, eles são agressivos do ponto de vista físico, mas no debate com as mulheres, normalmente eles perdem, né, Leilani? E isso está cada dia mais claro, né? Perdem feio, tá armada. Porque uma mulher realmente, quando ela se apropria dessa essência da mulher, quando ela está no seu feminino, realmente ela não, você fica sem palavras, você fica numa saia justa com ela, entende? Porque realmente ela tem uma força muito grande, a mulher. Mas é por isso que eu insisto em dizer que as mulheres precisam curar esse seu feminino, voltar para o seu lugar de mulher e não estar querendo estar no lugar, duelando num lugar que não é dela, sendo melhor do que os homens, que jamais nós seremos melhores que os homens. Cada um tem que estar no seu lugar, no seu papel, e desenvolvendo o seu papel da melhor forma. Porque o homem e a mulher, eles se complementam. Então é isso que é importante, é você trazer realmente, nós temos nossas dores, nossos amores, e essa questão de falar, você gostaria de nascer de novo mulher? E a mulher às vezes fala, Deus que me livre, eu queria nascer homem. Mentira, mentira. Reflita sobre isso. Porque realmente é só uma questão de você estar no seu feminino saudável, você se encontrar, e se encontrar na sua essência de mulher, e fazer valer isso na sua vida, para que você possa exercer o seu papel, a sua função, e realmente olhar para dentro. Para que você se sinta confortável na própria pele, é bem isso, é olhar para dentro, é olhar para as tuas dores, é ser congruente com quem você é. É aquilo que a Rita Lee sempre falou, seja você, entendeu? Seja você da maneira que for, e sem pensar em agradar o outro. Porque com certeza a Rita Lee em nenhum momento se preocupou, ao momento dele escrever uma música, uma letra, em compor e em cantar, ela em nenhum momento ela pensou em agradar ninguém, ela estava fazendo aquilo por ela. E é isso que eu faço, é isso que torna um ser humano incrível, é quando ele tem um propósito. E principalmente a hora que ele vive na sua essência, de ser quem ele é, na própria pele. Tá bom, então. Leilani, muitíssimo obrigado mais uma vez. Até a semana que vem. Até mais.